E aí, gente, começa mais um episódio do nosso Papo daqui, nossas entrevistas com ex-jogadores do Grêmio e do Inter, nessa terceira temporada. E hoje eu tenho o prazer de receber um cara que é um dos casos raros de um jogador que é ídolo nos dois times da dupla Grenal, que é o meu parceiro Rubens Cardoso. Tudo certo, Rubens? Fala, Guilherme, tudo certo, maravilha, é um prazer estar participando aqui desse momento, dessa resenha. E eu sempre digo, né, em todo lugar que eu vou, falo que o Rio Grande do Sul realmente é onde eu me sinto muito bem. Eu tenho o carinho, né, pelas duas maiores torcidas do Brasil hoje, então, quer dizer, eu estou muito bem, cara. Graças a Deus eu tive um privilégio enorme aí de fazer história nas duas equipes. Cara, para nós pegar uma ordem cronológica, nós vamos começar pelo Grêmio. Queria saber, assim, como é que tu estava fazendo tua carreira em São Paulo, tinha jogado no Botafogo, no Guarani, no Santos, tinha começado a tua carreira lá em São Paulo e surge a proposta do Grêmio nos anos 2000 ali, né, no momento que o Grêmio estava muito bem financeiramente, tinha apoios de fora. Como é que chega essa proposta do Grêmio para ti quando tu tá jogando lá em São Paulo? Então, na verdade, assim, futebol é muito dinâmico, né? E eu tinha sido comprado, né, do Guarani e eu fui para o Santos, né? O Santos me comprou na ocasião, montou uma equipe espetacular. Era Rincon, era Márcio Santos, seleção brasileira, o Baiano no lateral direito, o Robert, Dodô, Caio Ribeiro. Era assim uma seleção realmente. E eu, né, fui destaque do Guarani e tinha algumas equipes interessadas nela, também o Corinthians, também São Paulo, tinha alguns clubes do Rio, mas o Santos veio e pagou o que era devido e nós fechamos. Aí eu fui para o Santos e nessa temporada, que era o time de sonhos, a gente chegou à final do Campeonato Paulista, a gente só não conquistamos o título, né, com essa equipe, devido a vários fatores. Mas aí o que aconteceu? Eu recebi uma proposta antes de ir para o Grêmio, eu recebi uma proposta para ir para o Flamengo. Tá? Estava tudo acertado. O meu empresário na época, na ocasião, era o mesmo do Roberto Carlos, então eu estava muito bem representado também. E o pessoal falou assim, ó, vamos esperar o final de semana, na segunda-feira a gente acerta, você viaja, a gente assina contrato. Eu falei, ok. Aí deu o final de semana, o Flamengo jogou o Campeonato Carioca, e na ocasião era o Cássio, lateral esquerdo. Era um garoto que vinha da base do Flamengo, né? E ele foi muito bem nessa partida. Foi muito bem, realmente. Muito bem, bem demais. Acho que ele bateu até um pênalti com uma personalidade muito grande. E aí o que aconteceu? O dirigente do Flamengo falou assim, meu Deus, e agora? Vamos esperar aquela coisa toda. E foi aí que eles deram uma recuada. Falaram assim, não, vamos aguardar aí mais um pouquinho e tal. Não falaram qual era o motivo, mas eu já sabia já, né? Porque a gente estava vendo, a gente acompanha os laterais esquerdos, né? De todos os clubes. E o Grêmio veio, já tinha vindo antes com uma proposta bem baixa. O Flamengo veio com uma proposta muito boa para mim e eu realmente já estava acertado com o Flamengo. E depois disso daí o Grêmio veio, fez uma proposta de acordo com o que eu já tinha já no Santos e eu acabei acertando a minha ida para o Grêmio, né? Até para substituir o Roger na ocasião, que ele estava com o joelho machucado, não sabia se ia voltar. E quando eu cheguei lá no Olímpico, quando cheguei com o Tite, cara, eu fui abraçado, né? A equipe ainda não vinha numa sequência muito bacana. O Tite até, em ocasião, ele estava sendo meio que ameaçado já, porque ele já vinha de um time pequeno e não havia os resultados, não tinha surgido efeito. E quando eu cheguei, assim, graças a Deus, a gente começou a ganhar. Eu encaixei muito bem no sistema do Tite, na equipe, estava com uma vontade incrível de atuar e me identifiquei bastante. E foi assim, aquele ano foi surpreendente para mim, né? Tu falou do Tite, assim, dele lá contigo, chegando contigo no Grêmio. O Tite, naquela época ali que tu jogou com ele, já dava para ver que ele era um treinador diferente, que ele era um treinador que chegaria na seleção no futuro? Olha, a seleção ela é talvez um pouco distante, né? Ainda no início, mas ele era diferente, sim, né? Houve várias ocasiões. A gente tem um relacionamento ainda até hoje. São poucos os treinadores, né? Que eu tive assim uma afinidade tão grande.
eu sempre respeitei, sempre fui de boa índole, de respeitar qualquer decisão do treinador. Eu nunca joguei a culpa para o treinador. Eu sempre falo assim, poxa, ele não está me escalando, alguma coisa tem em mim que eu preciso fazer com que ele tenha que me colocar, que ele seja obrigado a me colocar. Então, esse foi meu pensamento. Eu nunca reclamei e sempre quando tinha dúvida, no treinamento eu vi que estava meio na dúvida, eu ia lá e matava pau, fazia o que tinha, fazia chover, né? Então, acho que foi por isso aí também um dos segredos do sucesso de eu ter passado em quase todas as equipes grandes, né, de grandes estados, dos maiores estados, das maiores torcidas, das maiores instituições. Eu acho que, de repente, é o pensamento também, aquela fome, aquela gana de vencer. E o Tite foi um diferencial, sim, porque ele era um professor, né? A gente sempre tinha aquela loucura de treinador de xingar, de todo mundo. Não, o Tite vinha, pegava aqui no seu braço, aqui assim, indicava qual era o caminho, como ele tinha que, como ele gostaria que fizesse aquilo ou outra coisa. Então, ele não era aquele camarada que era do esporrão, aquela coisa, não. E tinha uma qualidade que era essencial, que a gente não via muito nos treinadores. Hoje se tem bastante, que é a parte psicológica, a parte oratória dele também. Então, era algo assim que a gente entrava dentro de campo, era o sangue nos olhos, né, quando a gente falava. Então, era a preleição dele era fantástica. E continua sendo fantástica também, né? Então, foi um treinador que eu admirei muito, admiro muito. E ele chegar na seleção é mérito totalmente dele, do que ele se propôs a fazer, acho que da filosofia de trabalho dele, que foi diferente daquilo que a gente estava habituado a ver. E por exemplo, aí tu chega naquele time do Grêmio, tu diz que o Grêmio ainda estava se encaixando, e no fim daquela temporada o time ganha uma Copa do Brasil em cima do Corinthians, um grande jogo do Grêmio, uma grande partida. Eu queria saber assim, tu achava que dava para ser campeão com o time que estava ali? Porque tu mesmo disse que no início o time demorou um pouco a engrenar. Quando é que tu viu que o time podia ser, que seria campeão da Copa do Brasil? E como é que foi conquistar aquele título? Olha, quando o time engrenou, é interessante que o futebol ele te dá uma confiança quando você tem vitórias, né? E a gente começou a conquistar vitórias. A vitória, quando você precisa dela, você ganha, ainda você fica com o pé atrás. Fala assim, opa, vamos, né, vamos segurar a empolgação, vamos vencer a próxima partida novamente. E aconteceu. Nós vencemos 3 partidas diretas, depois empatamos uma. E aí, depois da terceira partida, a gente viu que o time achou um padrão, achou um esquema tático, e aí foi evoluindo. Acho que todo mundo foi evoluindo. O segredo é justamente você evoluir. O individual evoluir para que o coletivo se torne um conjunto muito maior do que o seu próprio individual. Então, depois o Zinho começou a jogar muito, o Anderson Lima batendo as faltas, o Tinga também era dessa época também, começou a jogar barbaridade, o Luiz Mário, então, nem se fala, o Marcelinho Paraíba, quer dizer, todo mundo. Aí vem o Rodrigo Mendes, aí vinha o Marinho depois também. O Marinho passou uma situação que foi interessante. Ele não estava bem, estava muito mal realmente, estava muito mal o Marinho. E o Tite falou assim, Rubens, porque eu já conheci o Marinho, eu joguei junto com o Marinho no Guarani. Eu joguei junto com o Marinho foi em 2000 para o Grêmio e eu fui para o Santos. E o Tite chega em mim e fala assim, antes de tirar o Marinho, fala assim, Rubens, eu preciso tirar o Marinho, até para poupá-lo, porque ele não está legal e está vindo muita pressão em cima dele, ele não está legal, ele está errando bastante, eu vou tirar ele e nós vamos recuperar esse camarada. Ele falou negão, né? Hoje não pode falar mais nada, mas enfim, aqui é brincadeira, mas é coisa do futebol. É o carinho, é o carinho. Ele falou assim, vamos tirar e nós vamos recuperar. Tá? E eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você core nele. Aí eu falei assim, não, entendi, pode deixar comigo. E aí ele tirou e a gente martelando o Marinho, vamos, que você é nosso, a gente vai te recuperar, a gente vai recuperar, vamos recuperar, treina, não deixa cair a peteca. E o Marinho começou a treinar, daqui a pouco o Marinho virou um monstro Marinho, que foi aí essencial, que fez gol na final da Copa do Brasil. Você imagina, no início ele estava para ser mandado embora praticamente, porque ele estava fazendo coisas era incrível. Ele estava horrível, estava errando demais, dando gol para o adversário, pisando na bola, né, cara? Ele pisou na bola, teve um lance que ele pisou na bola, entregou a rapadura.
mas a gente conseguiu recuperar. É esse detalhe que faz a diferença, né? De você ter um grupo na mão, saber a hora certa, e o grupo tinha confiança no Tite. Esse daí era um dos fatores predominantes, que a gente sabia se ele estava tirando ou se ele estava poupando, porque realmente tinha que ser feito aquilo, e a gente respeitava isso. E a partir do momento que a gente tinha a oportunidade de colocar isso em prática dentro de campo, a gente colocou dentro de campo em prática, e a gente sentiu isso no grupo, porque o grupo se fechou. Quando veio essa sequência de vitórias, quando veio esse relacionamento com a comissão técnica e juntamente com os atletas, aí a gente começou a ganhar. Aí sim, veio uma confiança tal que a gente sabe, assim, nós vamos ganhar. Tanto é que essa equipe ficou mais de 40 jogos sem perder no Olímpico. Então, foi muitos jogos, assim, e a gente sabia que ia ganhar. E o esquema, esse 3-5-2 virou padrão, virou espelho do Brasil todo mundo queria imitar o 3-5-2, e para mim foi muito bom, porque eu sempre gostei de atacar, né? E eu estava me sentindo um atacante naquela época. Imagina agora, ia ser uma maravilha. Mas a gente sentiu realmente, quando a gente teve uma sequência de vitórias, e a gente viu, falou, não, a gente consegue chegar, a gente pode chegar, o grupo é qualificado para isso, e a gente ganhava partidas com o pé nas costas, tá? Era algo assim, não era, facilitava. Eu abaixava a cabeça e eu sabia a movimentação do Zinho, sabia que o Marcelinho Paraíba vai estar fechando, que o Paul ia estar atrás, o Marinho ia estar do outro lado, o Tinga ia estar fazendo a diagonal. Então, quer dizer, o time jogava realmente sincronizado. Isso daí facilitou bastante. Rubens, pelo que tu me fala, assim, o elenco era muito unido. Tipo, mesmo tu falou que tu ajudou o Marinho e todo mundo. E nem elenco unido, acredito eu que tem bastante caos de vestiário. Um dos entrevistados foi o Luiz Mário aqui do meu programa. E ele contou a história do terno do Tinga no avião. Não sei se tu te lembra dessa história. Eu quero saber se tu tem algum caos para contar daquela época, alguma resenha de bastidor, de vestiário, mas alguma coisa que tenha caducado. Não dá para derrubar os colegas também, tem que pensar isso aí. Não. Não, eu tenho algo assim, cara, que foi... a gente sabe que o futebol ele é movido por, né, por uma paixão, por um carinho, por um amor muito grande, por dedicação. Mas na final da Copa do Brasil, cara, aconteceu um detalhe que acho que é difícil falar porque envolve premiação, essas coisas todas, mas não vou falar os valores. Mas foi o seguinte, nós ficamos sabendo, na sexta-feira, que o Corinthians estava dando uma fortuna para os jogadores, para os atletas vencer a partida, né? Isso daí foi o primeiro jogo, Aí o que aconteceu, cara? Falei assim, bom, o Corinthians tá dando isso aqui, cara, o Grêmio, podia ajudar a gente também e dar um pouquinho a mais, né? E aí, de repente, vamos ver o que vai acontecer. Aí nos reunimos na madrugada, de sexta-feira a gente estava concentrado no Olímpico, na madrugada, e aqui a gente acha, tal, falei assim, cara, não, dá pra gente pedir mais um pouquinho, eu acho que é interessante, o clube vai ganhar tanto, a premiação é isso, o Corinthians vai dar isso também, o Grêmio, vamos ver, vamos pedir, não custa nada. Aí, reunimos na madrugada, o Mauro Galvão, calma, gente, pelo amor de Deus, estava um alvoroço, olha, imagina, a concentração era para estar todo mundo, 1h da manhã, estava todo mundo já acordado ainda. E no sábado, na véspera do jogo, nós reunimos a direção, a comissão técnica, e o nosso capitãozinho, né, na época, foi e falou. Aí o presidente, que era o Guerreiro, né, na época também, no início ele achou ruim, achou que não foi conveniente a gente fazer esse tipo de questionamento e tal, mas ele abraçou a ideia e falou assim, vocês estão certos, cara. Vocês estão cobrando, acho que é justo também, e a gente vai dar essa premiação, mas vamos ganhar do Corinthians. Foi aquela loucura. Mas foi um momento que foi tenso, porque a gente não sabia a reação da direção, né, sobre essa premiação. Então, quer dizer, a direção também entendeu que poderia ter um aumento também, né, dessa forma, porque dava para equilibrar, não era nada exorbitante, mas só que foi uma reunião tensa, porque
era antecedir o jogo, né? Se o Guerreiro, o presidente, fala para a gente assim, não vai ter premiação nenhuma para vocês, aí ia ser uma loucura. Mas graças a Deus deu tudo certo. A gente sabe que a gente não joga por isso, mas é uma motivação muito boa, viu? E é sempre bem-vindo. E depois que ganha a Copa do Brasil, eu quero saber assim, ó, como é que é a festa de um título desse? Não, a gente comemorou muito, muito, porque foi um resultado. Foi assim, um jogo. Foi os dois jogos, um jogo assim com muita excelência, porque a gente saiu perdendo de 2-0 no Olímpico, né? Lá em Porto Alegre, e nós conseguimos um empate. E todo mundo dizia em São Paulo, né? Eu sou da capital, sou de São Paulo e tenho bastante amigos aí de infância que é corintiano, enfim, tava uma loucura na vida e os meus familiares sofrendo uma pressão muito grande pelos corintianos. Então eu sabia muito bem que existia uma empolgação muito bem. Tanto é que no Morumbi tinha mais de 80 mil pessoas no Morumbi. Tinha muita gente no Morumbi. É, a gente falava assim, ó, e a gente não ouvia a nossa voz, de o barulho que era tão ensurdecedor. Era algo, assim, fantástico. E o Tite nos faz uma pré-eleição que foi para arrebentar, né? Naquela época, né, por isso que eu estou te falando, naquela ocasião, não se fazia isso. Pegar cartaz, escrever bilhetinho da esposa, da mãe, do filho, colocar a digitar o pezinho do filho, o filho mandar uma mensagem, a esposa escrever uma mensagem, uma história que te marcou, a mãe te marcar. Ah, cara, foi algo assim que nós abrimos aquele negócio ali. Rapaz, eu não sabia se eu chorava mais por mim ou pelo Zinho, pelo Anderson Lima. O Zinho estava do meu lado, o Zinho ficou muito emocionado com as mensagens que ele recebeu das filhas, do pai, né, seu Crispim, e foi assim surpreendente porque era aniversário dele naquele jogo, na final do Morumbi. Era aniversário dele e ele estava bem emotivo. E ele chorava compulsivamente. Eu falei assim, meu Deus, cara, esse homem aqui hoje não vamos contar com ele mais, porque do jeito que ele tá chorando aqui, acabou o homem, acabou. E aí ele se recompôs. O Anderson Lima também chorava muito. Imagina o Anderson Lima, cara. O cara é um bruto, cara. O cara é durão. E chorava, e chorava. E todo mundo chorou, meu. Todo mundo se emocionou no vestiário. E aí o Tite fez a pré-eleição, algo bem rápido. Ele nos reuniu no túnel e acabou assim, em geral, falou assim, vão lá, se divirtam, vamos jogar futebol. Aí ele falou para mim, falou assim, Magrão, ele chamava de Magrão, Magrão, a primeira bola você dá uma caneta, tenta uma caneta, eu não quero nem saber, tenta uma caneta. Então, quer dizer, e a primeira bola que eu peguei, deu uma caneta no Rogério, foi embora. Então, quer dizer, foi algo assim que é marcante, né? Esse jogo, assim, foi, né, historicamente, para mim, eu estava no início da minha carreira praticamente, né? Um título tão importante como esse. Depois a gente vai para um brasileiro, continua com a mesma pegada, com a mesma intensidade, e quase a gente busca, a gente foi vice-campeão brasileiro, quase a gente busca o Campeonato Brasileiro, e enfim, mas depois eu não tive a sequência no Grêmio, né? Depois eu saí, porque eu tinha contrato com o Santos, o Grêmio tentou comprar meus direitos, meu passe, mas o Santos não liberou. Aí no ano seguinte eu fui para o São Caetano disputar a Libertadores, que eu tinha o direito, que eu fui campeão da Copa do Brasil, pelo menos isso, né? E fui para a final da Copa Libertadores em 2002, né? Com o São Caetano perdendo para o Olímpia, o Olímpia que eliminou o Grêmio nas semifinais. Isso, exatamente. Para a gente encerrar o capítulo Grêmio, teve algum momento depois que tu recebeu alguma proposta para voltar? Tirando esse caso aí, tu falou em 2001, o Grêmio tentou renovar contigo, tentou negociar com o Santos e o Santos não liberou. Depois disso, em algum momento chegou a receber uma proposta do Grêmio de novo? Olha, sempre existia uma sondagem, né? Mas nada muito concreto, tá? Nada muito assim viril, né? Naquela qual a gente vai te contratar ou segura aí de repente depois de 2003 que eu fui para o Atlético Mineiro, que eu iria pegar o meu passe, aquela coisa toda. O Atlético veio bem em novembro, bem antes de terminar o ano, né? O meu contrato. A gente já fez um pré-contrato e eu falei, não, eu vou com esse novo desafio, mas o Grêmio tinha aquela sondagem, aquele carinho, aquela coisa toda, mas
quem vinha muito mais forte que o Grêmio era o Internacional. Por incrível que pareça, não foi só em 2006, que não, foi bem antes já, o Fernando Carvalho, a gente já viu uma possibilidade, eles sempre fizeram o convite para mim, né? E eu, por alguns motivos, né, de contrato, estava no Santos, de repente, aí o outro já tinha feito um pré-contrato com o Atlético Mineiro, e sempre eles me monitorando, eu conversando, para assim, pô, vamos ver, de repente, meu empresário também, dessa mesma forma. Então, eu vou te ser sincero, que o Inter sempre foi mais interessado depois da minha passagem no Grêmio do que o próprio Grêmio, apesar de ter o Grêmio sempre falar no meu nome, cogitar aquela coisa toda, a torcida, a imprensa, né, falar em lateral esquerdo. Mas o Inter, então, já estava beirando esse namoro aí, já estava assim, ó, só na paquera, namorou, casou, meu amigo, agora é até a morte. Isso que eu ia te perguntar, em 2006 depois de tu passar por São Caetano, Palmeiras, Atlético Mineiro, tu vai pro Inter em 2006. Como chega essa proposta do Inter, assim como tu falou como chegou a do Grêmio, como chega essa proposta do Inter, e se teve algum momento que tu pensou em não aceitar pela relação que tu já tinha com o Grêmio, sabendo, tu já tinha visto como é que era o Grenal lá no início dos anos, tu conhecia essa rivalidade, e se em algum momento fez tu pensar em não aceitar o Inter, como é que foi esse início de namoro com o Internacional? Pois é, assim, se eu não me engano, outubro, né, no final de 2005, eu estava no Atlético Mineiro ainda, e o Internacional começou uma sondagem, e através do meu empresário, né, e ele falou assim, ó, o Inter te quer lá, tal, não sei o quê. Eu falei assim, olha, de repente, ele também estava me trazendo outras propostas, né, e até mesmo no Atlético Mineiro, enfim, foi um ano bem atribulado no Atlético Mineiro, em 2005. E eu falei assim, ó, vamos esperar um pouco, vamos esperar definir, aí a gente começa a conversar e a gente vai dar uma sequência. Mas passava pela minha cabeça o seguinte, e eu falava assim, cara, se eu for para o Internacional, pode ser que eu apague, né, na minha cabeça, na minha ideia, né, pode ser que eu apague aquilo que eu construí no Grêmio, né, e esse carinho, essa coisa toda, pode ficar um pouco meio balançado, né, mas é um desafio também que é interessante. Se eles estão tentando contar comigo, é porque eles acreditam no meu potencial, no meu trabalho, na minha personalidade, porque é muito difícil você sair de um clube rival, ter sucesso num clube e ter sucesso também no outro clube. Tem que ter muita personalidade, tem que ter muita frieza naquilo que você vai fazer, naquilo que você tem que fazer. Por exemplo, a minha estreia. Você imagina a minha estreia, cara. Eu estou estreando, né? Sempre joguei no rival, mas estava estreando hoje pelo Internacional e eu não podia errar. Porque se eu errasse, tudo que eu fizesse, qualquer movimento, qualquer gesto, eu falo assim, poxa, o Rubens é tricolor, né? E a gente sabe que existe essa relação da torcida, essa emoção toda, e a gente sabe que não é isso, né, cara? A partir do momento que você assina o contrato, você tem um profissionalismo, você meio que apaga aquela coisa, você quer construir algo novo. Só que para você construir algo novo, o passado tá ali, tá toda hora te empurrando aqui, te jogando na cara, aquela coisa toda. Eu ia no restaurante e tinha alguns torcedores. Depois parou assim, foi um respeito muito grande, porque eu sempre respeitei o Grêmio e sempre respeitei o Internacional, né? Por isso que eu fui acabar no Internacional também, porque eu, quando estava no Grêmio, eu respeitava demais, mesmo ganhando todos os Grenais. Então, eu tinha um respeito, um carinho, eu respeitava bastante a torcida, a instituição, ela é muito grande. E eu ia, às vezes, jantar ou almoçar com a minha família e o camarada, um próprio torcedor do Internacional, você é gremista, você é tricolor dos Pampa, não sei o que e tal. E eu tinha que engolir, tinha que estar bem concentrado para atuar bem dentro de campo, né? Então, foi um momento que outra pessoa também que foi decisiva para mim, além do Fernando Carvalho, tá? Que foi o presidente, assim, ele me deu uma confiança, uma base muito grande para eu poder ir. Ele me deixou muito tranquilo, ele sabia o que queria e eu entendi a posição dele.
O Abelão depois aí também falou, não, o Abelão também te quer aqui, o Fernando Carvalho. Aí depois eu liguei pro Tinga, falei, Tinga, e aí? Né? Me conta aí como é que foi, como é que tá sendo. Aí ele falou assim, Rubão, vem para cá, cara, vem para cá. Eu te conheço, a gente está aqui, o Abelão te quer aqui, e você vai encaixar aqui com uma lua, com a gente está com um grupo sensacional. E então, quer dizer, foi assim, foi batendo as coisas tudo certinho, né? Tudo maturado. Mas aí a paciência que o Fernando Carvalho teve foi justamente o quê? Eu tinha uma proposta para fora do país. E eu falei assim pro Fernando Carvalho, falei assim, Fernando, se eu não for para fora, tá? Eu te dou a minha palavra que aqui no Brasil eu vou acertar com o Inter. Tá? Você me dá até essa data, porque eu preciso, eu quero ir para fora, é um momento meu que eu sempre quis jogar no Brasil, eu já recusei proposta de ir para fora porque eu achava que não era o momento, eu queria ficar aqui no Brasil ainda, mas agora era o momento que eu queria sair e existe essa possibilidade, tem essa proposta, vamos ver se vai dar tudo certo. E ele falou assim, então tá bom, eu vou esperar porque eu te quero, eu tenho outros nomes aqui, tinha outros nomes na lista, mas o seu é o primeiro nome, eu vou te esperar. E eu te dou até essa data para você definir. E aí, então, eu defini com ele e não acertei para fora e acabei acertando com o Inter. Graças a Deus deu tudo certo e a gente conseguiu, assim, conquistar primeiro a Libertadores, né? Primeiro a Libertadores, que era um título que eu vinha já buscando, já vinha batendo na trave, perdi a final com o São Caetano, em 2002. Depois, em 2003, eu volto para o Santos e a gente disputa uma outra final, foi contra o Boca Juniors. Nós também perdemos esse jogo, perdemos a final também. Aí eu falei, poxa, agora eu tenho uma outra oportunidade agora de conquistar a América, não pode passar, cara. Então eu estava muito concentrado, muito focado e buscando bastante realmente esse tão sonhado título que foi muito bem-vindo aí da Libertadores. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Era uma Libertadores inédita para o Inter. Assim. O Inter nunca tinha conquistado esse título, até tinha a flauta do outro lado, que o Inter não tinha Libertadores. E ali em 2006, o Inter monta um baita time e é campeão. Tu olhando aquilo ali, onde é que tu acha que deu liga assim, naquele time? E como é que foi conquistar essa Libertadores, que era muito aguardada pela torcida do Inter e também era aguardada por ti, já tinha disputado 2 finais. Olha, o time ele dá liga quando você joga, né? Então a gente começou a jogar, ajustar, até você conseguir aí, até o Abel conseguir um padrão e dar condição também da equipe. Tanto é porque o Abel também não veio de 2005, né? Então, 2005 era o Muricy, tinha um outro sistema, uma outra convicção. Então, existe um tempo aí para você virar a chave e começar. Eu lembro que a gente começou a Libertadores, né? A gente muito desconfiado porque o Inter não era uma equipe que é acostumada a jogar Libertadores, né? Todo mundo tinha essa desconfiança e a gente era uma equipe. Eu vejo essa equipe de 2006, uma equipe muito bem qualificada tecnicamente, mas acho que a grande chave, a grande questão assim que no meu entendimento, eu via nessa equipe era a maturidade de cada atleta, porque era uma equipe assim de uma maturidade assim impressionante. Tanto é que a gente tinha o Fernandão, para mim um dos atletas, né, que eu conheci, né, que a gente conviveu, que eu convivi, mais inteligente, né, de um QI assim fantástico, acima da média. O Tinga já tinha aquela experiência dele, aquela carcassinha dele, já estava experiente e ia dar com pau. Eu, por outro lado, já tinha 2 Libertadores que estava, sabe? Então, você consegue realmente essa experiência. Você consegue. O Yarley também da mesma forma, né? O Alex já estava crescendo, o Jorge Wagner vinha, aí depois o Heller, o Índio, aí começou a juntar o Klemer. Pô. Então, quer dizer, esse grupo em si, a maturidade dele foi acima da média.
eu não atuei em nenhuma outra equipe que tinha essa maturidade. Tinha, assim, de repente, talvez um ou outro atleta que sobressaía, que às vezes dava uma vitória para a equipe. Que falava, pô, Robinho e Diego no Santos, até no próprio Grêmio, né, tinha o Marcelinho Paraíba, que estava inspiradíssimo, o Luiz Mário e tal, tinha altos e baixos, mas não uma equipe igual a nossa, homogênea. Todo mundo parecia que jogava na mesma sintonia, sempre, sabe, sempre na mesma. De vez em quando o outro, um sobressaía, mas era todo mundo muito, numa média muito intensa. Isso daí faz muita diferença. Para uma Libertadores, o que precisa é uma equipe com esse patamar, sabe? Jogar bem todos os jogos. A gente jogou bem todos os jogos. A gente não jogou mal nenhum jogo. Pode ser que, de repente, a gente perca, a equipe jogue mais do que mais. A gente jogar mal, foi muito raro essa equipe. E vocês chegam no Mundial, depois de ganhar a Libertadores, descobrem que vão enfrentar o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, que era o melhor cara do mundo na época. O Yarley foi um dos entrevistados aqui. Ele conta que ele olhou, ele e o Fernandão e o Fernando Carvalho foram olhar no estádio Barcelona e América. E que eles olharam e disseram, não vai dar, o Barcelona é muito melhor. E eles disseram que chegaram e falaram para vocês, não, nós vamos ganhar porque o América não marca tão bem quanto a gente vai ser diferente, mas que eles estavam com medo, eles queriam passar confiança para o resto do grupo, mas eles também estavam com medo de como é que é seu jogo contra o Barcelona. O que passava na concentração de um jogo, você se preparando para esse confronto contra o Barcelona? Como é que é o ambiente da concentração? O que vocês achavam que dava para ganhar, que era muito difícil mesmo? Como é que estava a cabeça de vocês? Não, a gente sabia que era muito difícil ganhar desse time. Né? Não tem... É algo assim que a gente tinha que ser perfeito. Né? Nós tínhamos que ser perfeito e todo mundo jogar assim... o seu limite e tecnicamente o seu ideal, o seu máximo, né? Para a gente e a gente estava muito bem sincronizado. Nós assistimos muito o Barcelona jogar, nós assistimos jogos, acho que foi contra o Real Madrid, foi uma das equipes que empatou no ano com o Barcelona e a gente viu o sistema, né? Então cara, esse é o sistema, é isso daí que os caras deram uma engessada. Então, a gente construiu a nossa parte tática justamente em cima desse jogo, de acordo com cada posição, com aquilo que a gente conseguiria fazer dentro de campo, e depois eu tinha que jogar, claro, né? Tinha que jogar. O detalhe é que eu fiquei no hotel, né, e assisti o jogo também, o Ronaldinho estava dando espetáculo, era impossível marcar o Ronaldinho mano a mano. Então, tinha toda hora que o Ronaldinho pegava na bola, tinha que ter um na bola e o outro cobrindo. Se não, mais outro cobrindo de novo. Tinha uns 3, né? Essa é a real. Então, e aconteceu isso. Aconteceu essa afinidade na marcação, esse entrosamento na marcação, e ele foi muito perfeito. Como eu falei no início, a gente tinha que ser perfeito. E a gente começou a construir a parte defensiva. A organização nossa defensiva, ela foi perfeita, né? Todo mundo sincronizou, todo mundo correu além. Tinha a parte tática do Alex, do Yarley e do Fernandão, eles tinham que ser assim, acima daquilo que eles já estavam acostumados, se não um pouco mais ainda, porque eles tinham que cumprir uma parte técnica, tática, que era de muita intensidade, de muita intensidade. Eles tinham que fechar espaço que normalmente a equipe não vai conseguir, dentro dos 90 minutos, fazer o que eles estavam fazendo. Então, a gente já sabia que, tanto é que o Fernandão saiu com cãibra, o Alex também saiu muito exausto, enfim, todo mundo saiu cansado. Mas eu ouvi, tá? Depois desse jogo, o Fabiano, o próprio Fabiano, o genro do Luxemburgo, que foi lá no hotel, ele jogou no Internacional e, pô, é meu amigo, ele chegou para mim e falou assim, Rubão, nós perdemos o jogo, pô, os caras jogam muito realmente, os caras têm, né? Só que eu vou te falar, cara, a nossa equipe não veio preparada para enfrentar o Barcelona. Então, aí quer dizer, pô, eu falei, cara, nós estamos preparados. Aí também veio, eu também já falei assim, gente, olha, o América também veio largado aqui, o pessoal tava nem aí, já sabia que ia perder para o Barcelona, então foi meio que largado.
Então, cara, a gente do jeito que está concentrado aqui, do jeito que está querendo, vai dar bom para a gente. Então, a gente tem que pensar dessa forma também, né? Então, acho que sempre essa sementinha de confiança que você vai passando, quer dizer, meu companheiro de quarto vai passando, o outro vai passando, a gente se reúne na janta e vai falando, são informações válidas que vai te trazendo confiança e fé, né, na verdade, né? Para você encarar uma equipe como aquela. E realmente foi uma equipe assim, eu nunca joguei com uma equipe tão bem sincronizada. Os camaradas parecia que jogava, parecia que tava no FIFA jogando o PlayStation. É incrível. O passe, aquela coisa linda de se ver. Às vezes eu ficava assim louco. Mas a hora que a gente pegou a bola, a hora que a gente tomava a bola com muita consciência, cara, a gente não ficou com medo. Eu fui para cima, eu cruzei bola. O Wellington Monteiro foi para cima, chutou em gol. O Índio estava lá na frente chutando em gol. A gente não fez loucura, estava todo mundo muito organizado e sem medo. Quando nós entramos lá, não tinha medo, não tinha nada, só tinha uma vontade de ganhar, que foi maior, que superou tudo. E uma organização, tá? Uma organização, aí eu falo que é mérito muito do Abel. Porque se ele não dá essa liberdade para a gente se falar, se conversar, olhar, analisar, e todo mundo teve o seu momento para opinar o que estava achando, como de repente poderia ajustar também, e a palavra final sempre foi dele, então isso daí foi com que essa humildade de todo mundo, do coletivo todo, nos deu esse título que a gente trouxe para Porto Alegre. Então acho que foi isso. Agora, realmente falar assim, poxa, cara, fácil a gente sabia que não ia ser. O medo, eu não falo um medo, né? Eu falo assim um respeito e um profissionalismo que a gente sabe que a equipe deles era imbatível, estava imbatível números, eles mostram números, eles estavam com números a favor dele. Só que em 90 minutos, o número pode ser diferente. Então, esse era o pensamento nosso. Né? E foi o que aconteceu realmente, graças ao pé de Gabiru, né? Já que tu falou, eu até vou trocar a ordem da pergunta, já que tu falou, quando eu te perguntei do Grêmio, tu contou um caos de bastidor. No Inter, tu jogou com talvez a dupla mais resenha que tem no futebol gaúcho, que era Gabiru e Perdigão, que até hoje os caras fazem festa por aí, tem história para contar. Tu contou uma história do Grêmio, tem alguma história de bastidor do Inter que tu tenha para contar? Cara, do Inter tem muito, hein, meu? Tá louco. Não, o Perdigão, cara, ele faz cada coisa que você desacredita. O Índio, meu, olha, eu não posso falar do Índio, cara, porque o Índio pensa num camarada, meu. Olha, meu Deus, olha, meus amigos, se eu falar aqui, eu não posso falar, eu tenho que ser tudo, tem que cortar. Mas o Índio pensa num cara, meu amigo, que é uma figura. Então, ó, eu não sei não, eu não vou falar se é verdade ou não, mas eu acho que ele mijava na banheira, cara. Todo mundo saía. Ele é figura. Mas ele brinca. Ele falava que era brincadeira, né? Lógico, ele não vai fazer isso, né? Mas ele falava assim, ó, gente, acho que eu tô fazendo xixi aqui agora. Ele fazia assim, aquela carinha dele. Mas eram pessoas assim extraordinárias. O vestiário do Internacional, a gente chegava 2 horas antes do treino para ficar lá na resenha, para você ver como que era o ambiente. A gente jogava futebol, a gente brincava, dava risada, enfim, tinha esses momentos assim que faz com que a gente tenha saudade realmente desse grupo, tanto é que a gente até hoje se fala, se comunica. Eu falei agora pro Perdigão, aí eu brinquei com ele mostrou um stories lá no Instagram, ele querendo jogar futebol agora. Eu falei assim, pô, Perdigão, agora você tá querendo jogar futebol, pô, você tá de brincadeira. Mas a gente dá maior apoio, né? Lógico. E tem que perder aquela barriguinha dele lá, né? Não sei como, mas ele precisa perder. Mas a gente brinca bastante, a gente tem uma amizade assim até hoje, a gente sempre quando a gente está junto é sempre resenha, é sempre muito agradável a gente poder desfrutar desse momento que passou e marcou a história e a gente tem que contar para os nossos filhos. Meu filho não era nascido ainda quando eu fui campeão e ele gosta que eu fico contando e ele vê vídeo, então isso daí é bacana e eu vejo da mesma forma os colorados. Nessa pandemia toda que aconteceu, quando deu o jogo
na Sport TV, se eu não me engano, todo mundo parecia que era uma final, todo mundo foi para frente da televisão assistir a final. Particularmente, foi a primeira vez que eu assisti o jogo na íntegra. E eu assisti com meu filho do meu lado, foi emocionante demais para mim. Foi algo assim que eu falei assim, cara, nosso time jogou demais, cara. E eu não tinha, sabe, eu não tinha assistido ainda, para você ter uma noção. A gente vê o lance, a gente guarda as memórias, tudo, mas aquele momento de assistir parecia que, olha, eu vivi aquilo lá tudo de novo. Então, quer dizer, daqui 10 anos vai passar de novo e a gente vai assistir, os colorados vão assistir novamente, vão vibrar, vão chorar, como eu vi pessoas mandando um vídeo para mim, chorando com a criança e o filho chorando com a bandeira na mão. Isso daí não tem preço, né? Isso daí que não tem preço. Então, tudo que a gente passou, tudo que a gente sofre, concentração, ficar longe de família, eu fui privilegiado, muito privilegiado. E eu agradeço muito a Deus em primeiro lugar, agradeço a direção do Internacional por ter me escolhido para fazer parte desse elenco vitorioso. E Rubens, quando tu volta para Porto Alegre, tu já tinha presenciado carreatas de torcida para comemorar, mas quando tu volta para Porto Alegre tem um fato assim, que é o Beira-Rio lotado, caminhão de bombeiro tendo que atirar água nas pessoas, de tão calor que tava, muita gente esperando vocês. O que passa na cabeça de um jogador descer no aeroporto e ver aquela multidão de pessoas, entrar no Beira-Rio e ver aquela multidão de pessoas aguardando para comemorar um título que tu ajudou a conquistar? Cara, é assim, ó, é gratificante, né? Você ser reconhecido pelo seu trabalho, porque a gente passa por um momento difícil, porque quando o atleta tem uma família por trás, ele tem o seu lado emocional, tem as lesões, né? Que a gente, cara, inúmeras vezes eu já joguei lesionado. Você joga machucado, você toma anti-inflamatório para jogar, enfim, é que o pessoal não sabe. Às vezes, se você perceber, quando um atleta o rendimento está caindo, você vê que ele vai caindo, cara, provavelmente com algum problema ele tá, com algum problema ele tem, ou é físico, ou de repente é emocional, é que tá com algum problema na família, ou falta de confiança, enfim, tem alguma coisa que gera isso. É claro que a gente é pago para tatuando sempre bem, aquela coisa toda, mas quando você entra num momento desse e você vê assim, na história, eu não vi, sinceramente, eu nunca vi e não tem ainda uma festa igual foi quando a gente desceu lá em... Como é o nome da cidade? Guaíba, não? Canoas? Canoas, lá de Canoas. A gente veio de Canoas porque já estava... proibiram, né, o avião de pousar em Porto Alegre, porque justamente que era muita gente, a gente ia parar o Brasil, essa é a verdade, a gente ia parar o Brasil, e aquele mar de... Eu tenho a imagem, se você for ver na internet, eu tenho uma imagem, a gente lá em cima e o piloto ele começa a sobrevoar o Beira-Rio, eu tenho uma imagem da minha câmera que você consegue ver o Beira-Rio, ele flutuando em volta, e a gente depois descendo em cima do caminhão de bombeiros, e aquele mar vermelho, assim, a coisa mais linda. Então, você só quer, assim, extravasar com todo mundo, sabe? Você não pensa, assim, em nada, parece que aquele momento ali é um momento que o mundo parou, tudo parou, e você só quer viver uma intensidade, assim, algo que te dá vontade de pular no meio da galera ali e apertar a mão, abraçar todo mundo, sabe? E esse é o sentimento de você querer poder estar lá dentro e não consegue, né? Mas o que passa na cabeça é essa alegria, sabe? Esse êxtase mesmo. E se você for falar em palavras, não tem como, mas é um êxtase. É um êxtase que você quer compartilhar essa alegria, que você conseguiu. Acho que desligou o microfone. Desligou o microfone. Desligou o microfone. Opa, agora voltou. Oi, tá me ouvindo aí?
Tô, mas tu tava falando do êxtase, e daí eu acho que tu fechando o telefone e ele deu uma cortada. Ah, então, o êxtase, ele acho que talvez é uma palavra que chega mais perto daquilo que do sentimento que a gente estava no momento, porque a gente quer viver aquilo tão intensamente, compartilhar com todo mundo aquele momento, que se pudesse a gente mergulhava no meio de todo mundo ali, abraçava todo mundo e sentia a vibração, porque é algo que você trabalhou, é algo que você produziu e conquistou e está fazendo parte, você trouxe uma alegria para milhares de pessoas. E isso daí não tem preço algum, entendeu? Isso daí faz com que as palavras elas faltem para você expressar o seu sentimento, né? De gratidão, de satisfação, não falo orgulho, mas um orgulho pessoal teu que buscou, que conquistou, que se esforçou para conquistar e você conseguiu, né? Você rompeu aquilo e trouxe essa alegria para uma galera que vai ficar para o resto da vida. Rubens, para a gente encerrar, a gente está gravando esse papo antes da final da Copa do Brasil e da última rodada do Brasileiro, aonde os teus dois times que tu jogou aqui no Sul têm chance de ser campeão ainda. Eu queria saber, assim, qual é que é a tua relação hoje com o Grêmio e com o Inter, com os dois clubes, e como é que tá a tua torcida para os dois clubes aqui no Rio Grande do Sul? Pois é, né? Cara, o Inter, a gente acredita até o último minuto, né? Apesar de toda a polêmica que houve aí, e realmente foi injustamente, e infelizmente futebol a gente não consegue voltar atrás mais. Então depende da última rodada. E a última rodada ela pode definir tudo ainda. E a gente está numa torcida assim incrível, cara. Incrível, incrível, incrível para que o Internacional ele consiga os 3 pontos e o São Paulo também vença a partida, né? Nessa última rodada aí contra o Flamengo. E é muito possível isso, é muito possível, é muito viável. A gente está acreditando. E agora, em falar em relação à final da Copa do Brasil, são duas grandes equipes, talvez aí são merecedores, não tenha dúvida alguma de estar nessa final. A minha torcida vai aí realmente para a melhor equipe. A equipe que tiver aí, cara, que tiver mais intensidade, que errar menos realmente, que estudar melhor o seu adversário e tiver mais descansada também, viu? Porque hoje em dia o cansaço não tá fácil não. Eu acredito que vai sair com o título e qualquer uma das equipes que forem campeãs aí vai estar de bom tamanho. Acho que tá de parabéns pelo trabalho que fez, né, durante toda a temporada, né? Não foi um jogo só, não foi só uma final, mas é a temporada toda que está fazendo com excelência, tanto o Grêmio como o Palmeiras. É que eu te coloquei numa ruim, porque tu jogou no Palmeiras também, né? Daí você não pode dizer. Eu joguei no Palmeiras também, né? Pô, tem amigos lá também, pô, tem um monte de gente aí. Mas falar assim, hoje a minha torcida é Inter, cara. Tem que ser Inter. Não tem, cara. Olha, vou te dizer. Tem um amigo no Flamengo também, mas olha, não tem. Não, não pode, não pode. Tem que dar Colorado. Pelo amor de Deus, cara. É o sofrimento, viu? Rubens, eu gostaria. A gente torce pro Abelão, a gente torce pro Abelão, pela galera que tá lá, pela torcida, pelo Inter, né? Na verdade, que ele cresça cada vez mais e a gente só deu um pontapé inicial, que o restante aí a galera tem que vir fazendo história e sempre bom ver o Inter lá brigando nas primeiras colocações. Uma curiosidade antes da gente encerrar: o futebol te deixou mais bonito? Deixou, hein? Deixou. Rapaz, vou te falar assim, cara, deixou mais bonito porque o corpinho magrinho ainda, graças a Deus. Mas eu acho que o prazer te deixa bonito, né? O prazer de você ter uma família estável também, né? Hoje eu sou casado há 23 anos com a mesma mulher, né? Então também isso daí é importante. Ter uma família maravilhosa, tem uns pais maravilhosos, curto muito esse momento. Acho que o ser humano ele precisa curtir muito a sua família, a sua casa, valorizar bastante o momento em que você está em casa. Quando tiver que trabalhar, trabalha
se doe o máximo, na hora que sair do trabalho, volta e curta sua família. Acho que isso daí faz com que não só você, mas todo mundo aí ao seu redor, você consiga passar essa alegria e todo mundo ficar bonito, né? Na verdade, né? Rubens, gostaria de mais uma vez, cara, te agradecer. Muito obrigado por ter participado desse papo. Eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar essas histórias quanto foi ouvir elas pela primeira vez. Maravilha, eu que agradeço, pô. Foi muito bom. É sempre bom falar da carreira, falar do que a gente conquistou, lembrar realmente, né? Até me emocionei um momento, mas isso daí faz parte porque traz a gente novamente a uma história que a gente viveu, conquistou e isso nos dá mais força e saúde para a gente buscar cada vez mais coisas bacanas, tá joia? Eu que agradeço, Guilherme. Um abração a todos também, viu? Pô, capaz, cara. Muito obrigado. E quando passar essa pandemia, vamos marcar um churrasquinho para se conhecer pessoalmente. Com certeza, né? Churrasco é comigo mesmo. Churrasco e chimarrão, viu? Aqui também toma chimarrão. Valeu, Rubens. Até mais. Valeu, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.